Uma terra mágica, de dias alpinos luminosos. Montanhas majestosas cobertas de neve, com picos que tocam o céu. Trens a vapor soltando fumaça. Eco de sinos de vaca nos pastos montanha. Vilas ricas em história. Magníficos relógios e pessoas cordiais. A International Video Network lhe dá as boas-vindas, Ido, à Suíça. A Suíça é uma nação dinâmica, com uma economia próspera, que soube combinar perfeitamente sua longa história e tradições, com um estilo de vida moderno. É uma república neutra, e embora seja apenas uma pequena nação, desempenha um papel importante na Europa e no mundo. Sua força de trabalho é qualificada e experiente, garantindo produtos de excelente qualidade. Os suíços são admirados em todo o mundo pelo seu alto padrão de vida e pelas suas cidades extremamente limpas e organizadas. A Suíça está situada no coração da Europa, cercada pela Alemanha, Áustria, Liechtenstein, Itália e França. Esta magnífica nação cobre uma área de 41.293 km², o que equivale a 1/7 da Itália. A maior parte de suas fronteiras é formada por montanhas, lagos e rios. Ao longo de sua história, essas barreiras naturais não isolaram o país da influência de seus vizinhos europeus. Durante séculos, a Suíça foi a principal rota entre o norte e o sul da Europa, percorrida por mercadores, viajantes e conquistadores. Os efeitos dos assentamentos e da ocupação de outros europeus permanecem nas diferentes línguas e culturas que coexistem no país. A influência dos países vizinhos criou distintas regiões culturais. Na Suíça, falamos 4 línguas, as principais línguas europeias, ou seja, alemão, francês, italiano e também o romanche. O romanche é uma língua neolatina, falada apenas por 1% da população, então, talvez até por menos de 1%. O romanche se desenvolveu nos 5 séculos em que a Suíça fez parte do Império Romano. De fato, por volta do final do século IV, os romanos colonizaram as áreas montanhosas ao sudeste da Suíça, onde também introduziram sua língua. Os romanos chamavam o país de Helvétia e ainda hoje a Suíça se chama Confederação Helvética, nome abreviado pela sigla CH. Um sexto da população suíça reside em Zurique, centro financeiro e industrial, situado no nordeste da Suíça. Esta dinâmica metrópole se estende às margens do lago de Zurique e do rio Limmat. A cidade possui um caráter fortemente internacional. Herança dos séculos passados, quando era um importante cruzamento das rotas comerciais da Europa. O aeroporto de Kloten, em Zurique, é um dos mais importantes da Europa, conectando diretamente mais de 70 países. A Suíça possui mais de 150 lagos e rios, por isso as pontes são elementos arquitetônicos muito comuns nas cidades suíças. Muitas pontes de Zurique atravessam o rio Limmat. Entre eles está a famosa Münsterbrücke, que leva a Bauhofstrasse, uma das ruas mais elegantes do mundo, onde se concentram inúmeras lojas de luxo. Em Zurique encontra-se o maior Heimatwerk do país. Essas lojas, administradas por uma sociedade sem fins lucrativos, vendem exclusivamente objetos desenhados e produzidos na Suíça. Exemplos de técnicas artesanais refinadas e de grande habilidade mecânica também podem ser vistos em obras como este funicular, equipado com uma cabine inclinada adequada para acompanhar a inclinação da colina. Entre os muitos museus de Zurique,
destaca-se o Museu Nacional Suíço, ou Landesmuseum, que abriga a maior exposição de relíquias históricas do país. Na Sala das Armas estão expostas antigas e imponentes armaduras e máquinas de guerra. A sala também contém afrescos e representações de importantes batalhas da história suíça. Este afresco de Hodler relembra a Batalha de Marignano, hoje Meleguiano, que marcou a derrota do exército suíço pelos franceses em 1515. Por mais de 500 anos, a Suíça foi obrigada a suportar as guerras e invasões mais amargas por parte de seus vizinhos. Sua posição estratégica, ao longo das principais rotas entre o norte e o sul da Europa, a tornava particularmente desejada. Depois dos conquistadores romanos, chegaram as tribos germânicas. E nos séculos seguintes, a Suíça caiu sob o domínio do Sacro Império Romano, dos francos e dos Habsburgo. A independência do país foi proclamada oficialmente em 1648. Embora seja uma nação pacífica, a Suíça está sempre pronta para defender seu território. Todo homem fisicamente apto com menos de 50 anos deve prestar serviço no peculiar exército de meio período do país. Ele deve comparecer aos treinamentos anuais e manter o rifle e o uniforme fornecidos sempre em ordem, prontos em caso de ataque. Nos subsolos dos edifícios públicos, das escolas e de muitas residências particulares suíças, foram construídos abrigos antiatômicos. Mas o perigo de uma guerra está distante. As crianças podem brincar em um dos 80 parques infantis de Zurique, e as pessoas podem aproveitar a paz e a tranquilidade da Suíça moderna. As duas altas torres da Catedral de Grossmünster dominam o horizonte de Zurique. A catedral, em estilo românico gótico, foi construída entre o século XI e o século XIII. Outro importante ponto de referência da cidade é o colossal relógio da Torre da Igreja de São Pedro, que, com seus 8 metros e 70 centímetros de diâmetro, é o maior da Europa. Zurique também possui grande importância como centro cultural. No bairro dos Teatros, ergue-se o majestoso edifício do Teatro da Ópera, adornado com estátuas de famosos artistas europeus como Goethe, Schiller e Mozart. Uma breve viagem por uma estrada panorâmica nos leva de Zurique a Schaffhausen, Schaffhausen, uma charmosa cidadezinha situada às margens do rio Reno. A cidade foi fundada em 1045, no ponto em que o tráfego fluvial precisava seguir por terra, para evitar corredeiras e cachoeiras. É magnífica a vista panorâmica da cidade, que se pode admirar da torre cilíndrica do Forte Munot, que data de 1564. O forte foi construído segundo os princípios arquitetônicos do Renascimento alemão, com muros de 5 metros de espessura. O forte tem vista para a pitoresca cidade velha. Schaffhausen fica muito próxima da fronteira alemã. Durante a Segunda Guerra Mundial, essa proximidade se revelou fatal, como nos lembra uma de suas moradoras. Schaffhausen foi bombardeada em 1º de abril de 1944 por aviões americanos. Eles estavam indo bombardear a Alemanha, mas se enganaram e lançaram as bombas sobre Schaffhausen. Você dá bom, Schaffhausen? Os alarmes antiaéreos ainda tocam periodicamente para dar início aos exercícios. Como em muitas cidades suíças, o centro histórico de Schaffhausen é fechado ao tráfego. A entrada da cidade é guardada por uma estátua, que representa o símbolo de Schaffhausen, o carneiro. Uma pitoresca combinação de estilos arquitetônicos confere à cidade um caráter especial. Perto da praça principal fica a Casa Zumrichter, lindamente adornada com afrescos renascentistas. Esculturas de estuque pintado decoram as fachadas de muitos edifícios. A fonte na praça principal é um lugar ideal para descansar e observar tranquilamente as pessoas que passam.
Perto de Neuhausen, é possível admirar as mais famosas cachoeiras da Europa. As Cataratas do Reno. As águas desta majestosa maravilha natural despencam de uma altura de cerca de 20 metros. O espetáculo é ainda mais extraordinário na primavera, quando as neves derretem, aumentando o volume de água do rio. Mas é belíssimo em todas as épocas do ano. Os visitantes mais corajosos podem chegar de barco à impressionante formação rochosa situada exatamente aos pés das majestosas cataratas, onde é possível sentir de perto do topo da rocha. Pode-se desfrutar de uma vista magnífica. Os sempre práticos suíços, porém, não deixam que toda essa energia se perca. Usinas hidrelétricas. Capturam as águas impetuosas do Reno e geram energia elétrica para o consumo nacional. Na Suíça, os transportes são rápidos e eficientes. Uma rede de grandes estradas conecta as várias cidades. Todas as estradas, até mesmo as menores, são bem cuidadas e seguras. Trens e ônibus. São pontuais e confortáveis. Além dos grandes aeroportos internacionais de Zurique e Genebra, muitas cidades suíças contam com pequenos aeroportos. Os hotéis de luxo suíços são muito renomados, assim como as muitas pequenas pousadas e em típicos chalés, muitas vezes administradas por famílias. Alguns castelos e palácios foram transformados em hotéis. O serviço hoteleiro é muito importante para a Suíça, que vê no turismo um dos pilares fundamentais do orçamento nacional. A pouco mais de 65 quilômetros de Zurique, encontramos Lucerna, um destino turístico, conhecido em todo o mundo. Lucerna está situada na margem norte do Lago dos Quatro Cantões. A cidade tem características marcadamente alemãs, e a língua materna da maioria de seus residentes é justamente o alemão. Os becos pitorescos, as casas com telhados inclinados e os cafés típicos conferem à cidade uma atmosfera cheia de charme. Lucerna era conhecida pelos viajantes do século XIV como um cruzamento cultural, além de ser um importantíssimo centro comercial. A Kapellbrücke, a ponte coberta, e a adjacente torre octogonal, chamada Torre da Água, construídas em 1333, são os símbolos de Lucerna. Antigamente, a torre servia como prisão e sala de tortura. Sob as altas treliças da ponte coberta, podemos admirar 147 painéis pintados que retratam cenas de heroísmo, martírio e guerra. Sobre esta ponte de madeira, costumava passear o grande Wagner, que justamente aqui em Lucerna, compôs algumas de suas obras. Outro símbolo de Lucerna é um leão moribundo esculpido em uma alta parede rochosa, para comemorar as 786 guardas suíças da família real, que foram vítimas em Paris durante a Revolução Francesa. Mark Twain escreveu que colocar o leão moribundo nesta gruta natural foi uma ideia comovente, já que os leões morrem em lugares como este, e não sobre pedestais de granito nas praças públicas. De Lucerna, um eficiente serviço de navegação alcança os pontos de maior interesse do lago. Do ferry, pode-se apreciar o magnífico espetáculo das margens que muda continuamente.
são frequentes. As paradas próximas às cidades costeiras. Próxima parada. Vitznau. Estação Vitznau. Aqui subimos até o Rigi. Aqui você faz baldeação para o Monte Rigi. Pedimos que, ao desembarcar, apresente os bilhetes individualmente. Por favor, apresente seus bilhetes ao sair do barco. Por favor, apresente seus bilhetes na saída. Obrigado. Em Vitznau, é possível pegar o trem de cremalheira, que sobe até o Monte Rigi, cujos picos alcançam 1.800 metros de altura. Nas localidades turísticas que margeiam o Lago dos Quatro Cantões, durante todo o ano acontecem festivais internacionais e festas populares. Mesmo nas atividades de lazer, os suíços demonstram um notável senso de aventura. Mas o esporte é, acima de tudo, uma oportunidade de diversão. Os suíços têm muito orgulho de seus jardins de flores. Geralmente elas são preenchidas com vibrantes gerânios vermelhos, que embelezam as fachadas das casas, tanto nos pequenos vilarejos quanto nas grandes cidades. Um passeio imperdível nos arredores de Lucerna é até a cidadezinha de Einsiedeln, com sua milenar abadia beneditina. A igreja é considerada um dos mais belos exemplos de arquitetura barroca na Suíça. A estrutura original da abadia foi erguida em 947. Várias vezes destruída por incêndios, foi reconstruída em sua aparência atual no século XVIII. A sudeste de Lucerna, encontramos as cidades de Interlaken e Grindelwald, situadas no coração do Oberland Bernês, aos pés das grandes montanhas Mönch, Jungfrau e Eiger. Alpinistas de todo o mundo se reúnem aqui para desafiar esses picos. O mar de gelo original que preencheu os vales alpinos há milhares de anos deixou para trás 140 geleiras. Este, perto de Grindelwald, ainda se move 30 centímetros por ano. Na região de Jungfrau, muitos picos altos podem ser alcançados por teleférico. A ferrovia de cremalheira para Schniegplatt, na região da Jungfrau, oferece uma viagem lenta, mas magnífica, por paisagens montanhosas extraordinárias.
Em Schniegplatt, os turistas podem passear por estes jardins alpinos, onde todas as plantas e flores são protegidas. Até mesmo as delicadas edelweiss, as estrelas alpinas, símbolo destas montanhas. Na cidade de Grindelwald, realiza-se periodicamente um festival regional de canto, que reúne jodlers e corais alpinos, com trajes tradicionais. Não muito longe de Grindelwald, encontra-se a tranquila cidade de Interlaken. Interlaken é o centro cultural e social do Oberland Bernês e é uma estação climática e turística de longa tradição. A noroeste de Grindelwald e Interlaken se estende a cidade de Berna. Berna, capital da Confederação Helvética desde 1848. Berna, uma das grandes cidades medievais da Europa, foi fundada em 1191, ao longo de uma grande curva do rio Ar. Berna é famosa por suas ruas ladeadas por arcadas. De acordo com as leis municipais, todas as obras de restauração dos edifícios não devem alterar a estrutura original, de modo a preservar a arquitetura peculiar da cidade. Os símbolos da cidade são o urso e a famosa Torre do Relógio, cujo mecanismo põe em movimento a cada hora uma elaborada série de figuras. Berna é a sede do Palácio do Parlamento Federal, onde se reúne o Parlamento Suíço. Este é o centro do poder do país, onde as diferentes necessidades dos vários cantões se encontram para manter firme a unidade da Confederação Helvética. Uma das guias do escritório de turismo nos explica a estrutura política da nação. A Suíça é uma confederação de pequenos estados, chamados cantões. Ao todo, os cantões são 26. Cada cantão tem seu próprio parlamento e envia seus representantes para Berna, o centro político do país. A Suíça nasceu em 1291, no 1º de agosto daquele ano, quando 3 estados no coração do país se aliaram para lutar contra os Habsburgos, que naquela época dominavam a região central da Suíça. Schwyz, Unterwalden e Uri foram os primeiros 3 cantões a se unirem em confederação. Outros cantões se uniram nos 500 anos seguintes. Em 1815, a confederação já incluía quase todos os cantões atuais. A Bundesplatz
Próxima ao Palácio do Parlamento, é um ponto de encontro no centro da cidade. Todas as quintas e sábados de manhã, a praça se transforma em um mercado de legumes e flores. A pouca distância de Berna, podemos visitar a antiga cidade de Murten, também conhecida como Morat, uma das cidades muradas mais bem preservadas da Suíça. A cidade velha é inteiramente cercada por muralhas. Um passeio ao longo do caminho de ronda das muralhas é uma viagem de volta aos séculos passados. Das fendas, das janelas e das torres, é possível observar a expansão da cidade para além do antigo círculo de muralhas. Dentro delas, as muralhas abrigam o antigo vilarejo, pequeno e compacto. Perto de Murten, encontramos a cidadezinha de Avonch, com suas ruínas romanas. Nos primeiros 3 séculos depois de Cristo, era a cidade romana de Aventicum, capital da Helvécia. Naquela época, era uma cidade próspera, com uma população 10 vezes maior do que a atual. Ao norte se estende a cidade de Basileia, um importante centro comercial na fronteira francesa e alemã. A nordeste encontramos Neuchâtel. Situada às margens do lago de Neuchâtel, a cidade compartilha a influência francesa dominante com as cidades de Lausanne e Genebra. Disse que os habitantes de Neuchâtel falam o melhor francês de toda a Suíça. Muito obrigado. O castelo de Neuchâtel domina o centro medieval da cidade. Antigamente abrigava os condes e príncipes da cidade, hoje é a sede do governo cantonal. O castelo é um recanto verdadeiramente encantador e tranquilo, de onde se pode admirar uma vista esplêndida da cidade, de seus edifícios e de sua atmosfera única. A vizinha La Chaux-de-Fonds possui um famoso museu do relógio. A cidade é o mais importante centro de produção de relógios do país. O Museu Internacional da Relojoaria documenta a história da relojoaria desde os primórdios até hoje e expõe peças antiquíssimas e muito raras. Além da exposição, o museu abriga uma escola para a reparação de relógios antigos. Do lado de fora do museu, pode-se admirar um dos maiores e mais curiosos relógios do mundo. Ele foi desenhado em 1982 por um artista italiano e possui um sistema realmente curioso, que desenha a cada quarto de hora. O cantão de Neuchâtel é o centro vitivinícola da Suíça. Pequenos vinhedos como este, que pertencem a uma família há gerações, pontilham o campo. Segundo a antiga tradição, o vinho envelhece em gigantescos tonéis de carvalho. Neuchâtel é o cantão do vinho. E minha família faz vinho aqui desde 1603. Produzimos vinho branco de alta qualidade e vinho tinto com uvas Pinot Noir. E o vinho tinto com as uvas Pinot Noir. Ao sul de Neuchâtel, encontramos as cidades de Lausanne,
Lausanne e Genebra, situadas nas margens norte e sul do Lago de Genebra. Nesta região, a arquitetura e a abundância de vinhos finos derivam da forte influência francesa. A culinária tem grande importância em toda a Suíça. A qualidade dos pratos é decididamente alta, e até mesmo a apresentação deles recebe um cuidado especial. Lausanne, a quinta maior e bonita cidade da Suíça, fica na margem norte do Lago de Genebra. Lausanne é um centro comercial e industrial, uma cidade universitária e também um renomado destino de férias. Voltaire, Napoleão e muitas famílias reais europeias frequentavam esta belíssima cidade. Lausanne é a capital do cantão de Vaud, de língua francesa, e é a sede da Suprema Corte da Suíça. Vamos fazer uma breve caminhada pela Cidade Alta, no centro histórico, até os edifícios do governo. A estátua do Major Davel, uma importante figura histórica da cidade, vigia a praça principal. A influência francesa também é sentida nos mercados ao ar livre, onde os habitantes vão cumprir seu dever diário, ou seja, comprar os ingredientes para preparar o jantar com deliciosos pratos franceses. O coração da cidade velha é dominado pela Catedral de Notre-Dame, consagrada por Gregório X em 1275. A igreja tem uma história rica. Aqui você pode encontrar guias suíços que falam muitos idiomas, mas às vezes não é fácil lembrar em qual idioma se está falando. A catedral de... E então ela pediu desculpas novamente. A catedral da cidade. Lausanne foi uma igreja católica até 1536, quando a cidade caiu sob o domínio dos Berneses, que introduziram o protestantismo. O interior da catedral é tão belo quanto sua fachada, com magníficos vitrais datados do século XIII, obra de Pierre Darras, que na época dispunha de apenas 4 cores. Alguns vitrais retratam Calvino, o grande reformador, que foi forçado a fugir da França e que fundou a primeira universidade em Genebra. Perto de Lausanne é possível visitar muitos locais famosos. Perto de Lausanne, é possível visitar muitos locais famosos da cidade, de veraneio, como Vevey e Montreux. Graças à sua posição favorável, protegida dos ventos de inverno, o clima de Montreux é o mais ameno ao norte dos Alpes. Mesmo no verão, a cidadezinha fica cheia de turistas de toda a Europa, que vêm aqui para aproveitar o clima maravilhoso e para esquiar nas montanhas ao redor. A pouco mais de 3 quilômetros ao sul de Montreux, encontramos o castelo suíço mais famoso, o Castelo de Chillon, situado em uma ilhota à beira do Lago de Genebra. A maior parte da estrutura do castelo data do século XIII. É um dos castelos mais bem preservados da Europa, ainda cercado por um fosso como era há séculos. O castelo foi, em tempos, palco de julgamentos de bruxas, que eram aprisionadas e torturadas dentro de seus muros. Já os conspiradores contra os senhores do castelo eram trancados nas 2 grandes torres. Um dos visitantes mais famosos do castelo foi Lord Byron, que o imortalizou em seu poema, O Prisioneiro de Chillon.
O poema de Byron narra as histórias de François de Bonnivard, que passou 6 anos, preso entre estas paredes de pedra. Ele foi libertado em 1536, quando os berneses conquistaram a região. O interior do castelo é uma sucessão de salas que exibem móveis e utensílios antigos. Assim, os visitantes podem compreender como era a vida em um castelo há muitos séculos. Genebra está localizada na extremidade sul do lago de mesmo nome. É a terceira maior cidade da Suíça e é considerada uma das cidades mais importantes do cenário político mundial. O Palais des Nations abrigava antigamente a Sociedade das Nações, um organismo político proposto pelo presidente norte-americano Woodrow Wilson. Posteriormente, a sociedade foi dissolvida e, em 1946, o palácio tornou-se a sede europeia das recém-fundadas Nações Unidas. Genebra também é sede da Cruz Vermelha Internacional, do Conselho Ecumênico das Igrejas e da Organização Mundial da Saúde. Ainda em Genebra, encontra-se o grande edifício do Escritório Internacional de Patentes, onde inventores de todo o mundo registram suas invenções. Na cidade, respira-se uma atmosfera agradavelmente cosmopolita. Aqui, na Rue du Rhône, concentram-se algumas das lojas mais elegantes e caras da Europa. A Catedral de Saint-Pierre, com vestígios que remontam ao século V do A.C., domina a cidade velha de Genebra. Sob a catedral, escavações arqueológicas trouxeram à luz as fundações de várias estruturas anteriores. Assim, é possível ver mosaicos, esculturas e estratificações da época paleocristã. Este antigo mosaico é um dos mais bem preservados dos em exposição. Uma reprodução mostra como o mosaico deveria ser quando foi concluído. Genebra foi o berço da Reforma Protestante. Aqui teve início o Calvinismo. O Monumento da Reforma apresenta estátuas de Farel, Calvino, de Vies e Knox, além de baixos relevos que retratam importantes acontecimentos da história da Reforma, de 1536 a 1602. Nas proximidades da Pont du Mont Blanc, estende-se o Jardin Anglais, com o célebre relógio de flores que, como todos os relógios suíços, é sempre preciso até o último segundo. Na região leste do Lago de Genebra, encontra-se o cantão montanhoso de Valais ou Valésia. Aqui, aos pés do Monte Cervino, está Zermatt, o destino de montanha mais famoso da Suíça. Zermatt fica em uma das regiões mais agrestes da Suíça. Empoleirada no topo do Vale de Saint-Nicolaus, Assey é cercada por montanhas e só pode ser alcançada de trem ou através de um túnel, a partir da vila de Tache. A cidade é completamente fechada ao tráfego. Então os turistas podem circular a pé em pequenos táxis elétricos ou em pitorescas charretes puxadas por cavalos. A cidade
É dominada pela silhueta do Monte Cervino, que se eleva a 4.477 metros acima do nível do mar. Perto das águas impetuosas do rio Vispa, ficam a igreja e o pequeno cemitério. Aqui repousam as vítimas da infeliz primeira escalada ao Monte Cervino e muitos corajosos guias alpinos. Zermatt conta com uma ferrovia de cremalheira e numerosos teleféricos, cadeirinhas e teleesquis, muitos dos quais funcionam durante todo o ano. Não se pode deixar de alcançar um desses majestosos picos alpinos. Um dia claro e ensolarado no topo das montanhas é uma experiência inesquecível. Do funicular do pequeno Cervino é possível chegar de elevador a um terraço panorâmico, que oferece uma vista espetacular. Lá embaixo, ao longe, vêem-se alguns alpinistas em cordada. E um grupo de esquiadores descendo para o vale. Também, quando a noite cai, Zermatt oferece inúmeras atividades recreativas. Esquiadores, alpinistas e turistas se reúnem para conversar nos bares e discotecas ao longo da rua principal. As conversas são animadas e em todos os idiomas. A leste de Zermatt, podemos visitar as cidades de Ues-Locarno, Bellinzona e Lugano. A animada Lugano, a maior cidade da Suíça italiana, está situada às margens do lago de mesmo nome. Na cidade vive-se uma atmosfera alegre e festiva, característica dos países de cultura mediterrânea. A colorida e movimentada Piazza della Riforma é o coração da cidade.
Há quem venda água, quem exiba sua frigideira e até quem ofereça suas frutas. Quem coloca suas frutas, suas coisas, vende tudo a vapor. Suco de uva, senhor. Suco de uva. Não é vinho, é suco de uva. Muito obrigado a todos mesmo. Fortes, tintos, frios, tintos. Todos os bares da praça têm agradáveis, convidativas mesas ao ar livre. Da praça, partem ruas ao longo das quais se alinham inúmeras e bem abastecidas lojas. Nas vitrines das lojas de especialidades italianas, os produtos típicos são exibidos com destaque. Os habitantes e os turistas gostam de passear no Parque Cívico nos muitos dias de sol proporcionados pelo magnífico clima de Lugano. Com seus jardins bem cuidados e repletos de flores, à beira do lago. As montanhas ao redor e sua serena tranquilidade, este é o lugar ideal para passar uma tarde. Dentro do parque fica a Vila Siani, um dos muitos museus da cidade que abriga uma coleção de obras de arte medieval e arte moderna. Graças ao seu clima mediterrâneo, Lugano é um destino muito apreciado por quem gosta de sol e esportes aquáticos. Um breve passeio a partir de Lugano pode ter como destino a Suisse Miniature, um parque com maquetes em miniatura dos locais mais famosos e dos monumentos mais importantes da Suíça. Ao norte de Lugano, podemos visitar a antiga cidade de Bellinzona e seus 3 castelos: o Castelo Grande, o Castelo Corvarolo e o Castelo de Montebello. O Castelo Grande ou Castelo de San Michele foi construído no século XIII. Um passeio ao longo de suas muralhas oferece uma vista dos outros 2 castelos e da cidade velha abaixo. Bellinzona é rica em cantos encantadores como esta pracinha, cercada por arcadas com paredes afrescadas. Outra importante cidade no cantão de língua italiana é Locarno, um destino de veraneio situado na margem norte do Lago Maggiore. Por seu clima favorável, esta região também é chamada de Riviera Suíça. Ao norte do povoado de Locarno, ergue-se o Santuário da Madonna del Sasso, acessível por um funicular ou por uma estrada sinuosa. Ele foi construído em 1480, depois que um frade viu a aparição da Virgem. Sob o pórtico da igreja, é possível admirar alguns afrescos que retratam cenas religiosas.
No interior, a igreja é decorada com belos vitrais e outras obras de arte. A imagem milagrosa da Virgem está cercada por ex-votos pendurados pelos fiéis. Esta pintura relembra um dramático acidente automobilístico ocorrido nos anos 40. Ao norte do cantão italiano, uma estrada leva ao Paço de São Gotardo e a Andermatt. A estrada é protegida por barreiras anti-neve, para evitar a queda de avalanches e deslizamentos de neve sobre o asfalto. A estrada sinuosa para o Paço de São Gotardo e para Andermatt oferece um panorama espetacular. De Andermatt, chega-se a Chur, Coira, capital do Cantão dos Grisões. É a cidade mais antiga da Suíça, com vestígios de assentamentos, que datam de 3000 a.C. A Rathaus, a prefeitura de Coira, erguida em 1465, é um dos edifícios mais famosos da cidade. A Torre do Relógio e uma estátua adornam o seu pitoresco centro histórico. Coira também é conhecida como um importante entroncamento ferroviário internacional e é parada do famoso Expresso do Gelo. A cerca de 30 quilômetros de Coira, cercada por densas florestas, brota a fonte mineral de Bad Ragaz. No século XI, já era uma famosa estação termal, frequentada por pessoas que sofriam de reumatismo e outras doenças. Os veranistas vão a Bad Ragaz para descansar, jogar golfe e escapar do ritmo frenético das cidades maiores. A cidade conta com modernos centros termais, onde os hóspedes podem se banhar nas saudáveis águas minerais que a tornaram famosa. A leste de Coira, encontramos a região Romanche da Suíça. Montanhosa e pouco povoada, e seus glaciares e densas florestas servem de cenário para resorts de esqui famosos mundialmente, como Arosa, Davos e St. Moritz. St. Moritz é considerada a mais bela estação de esqui do mundo. Celebridades e entusiastas lotam encostas nevadas. Em 1928 e 1948, sediaram os Jogos Olímpicos de Inverno. Mais ao norte, próximo ao Lago de Constança, estende-se Appenzell, um antigo cantão com tradições profundamente enraizadas. Nesta região, as mulheres conquistaram o direito de voto apenas há poucos anos. As fortes tradições folclóricas de Appenzell também podem ser vistas nas elaboradas decorações das casas. É o lugar ideal para passar um período tranquilo de descanso entre charmosos restaurantes, confeitarias e pequenas pousadas familiares. A Suíça é uma nação repleta de maravilhas naturais. Montanhas majestosas, rios espumantes e vilarejos pitorescos embelezam a paisagem desta pequena nação europeia. É um estado moderno, de estatura internacional, com cidades dinâmicas, uma economia sólida e um dos mais altos padrões de vida do mundo.
Mas além de suas deslumbrantes belezas naturais, é o calor, a amizade e a hospitalidade de seus habitantes, que tornam este país realmente único e especial.